Apocalipse, capítulo de número 4. Eu quero ler com você uma leitura um tanto extensa, que vai do verso 1 ao verso 11, o capítulo inteiro. Diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quantos animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Como é maravilhoso, amado, quando nós lemos um texto como esse, e nós passamos a entender a essência de todas as coisas, ou pelo menos parte da essência de todas as coisas. Deus tem nos chamado nesses dias, querido, para uma entrega total. E eu gostaria de já começar falando com você a respeito do texto que nós lemos. O verso 1, o capítulo abre dizendo a seguinte frase: depois destas coisas. E é assim que começa essa experiência que João teve com o Senhor na ilha chamada Ilha de Patmos. Capítulo 4, ele começa muito interessante dizendo: depois destas coisas. Que coisas são estas? Que depois é esse? É o que nós precisamos entender nessa manhã. E eu gostaria que você pedisse ao Espírito Santo de Deus para te dar graça e entendimento e revelação da palavra dele. E eu quero começar dizendo a você que o Espírito de Deus já começou uma grande obra. O Espírito do Senhor começou uma grande obra sobre a terra, e é chegado o tempo destas coisas, as quais o apóstolo está dizendo: depois destas coisas. Que coisas são estas? Há uma sequência do capítulo 1 ao capítulo 3, dando continuidade ao capítulo 4 do livro de Apocalipse. E a sequência que nós podemos observar é o alinhamento da igreja. Diga comigo: o alinhamento da igreja. E eu quero que você entenda que é chegado o tempo
alinhamento da igreja. Nós vamos ver que Jesus aparece para João na ilha chamada Pátimos, e ele começa a dar uma sequência para o alinhamento da igreja. E às vezes nós lemos as cartas às 7 igrejas, porque é disso que eu estou falando, como se elas foram passadas. E na verdade, amado, a carta para as 7 igrejas, ela está tão atual como nunca. Aonde o Espírito de Deus está convidando a igreja a ter uma identidade. E toda a igreja vai começar, e aqui não tem placas de igreja, mas ela é chamada por nome, e o Espírito dá o nome dessas igrejas, e que dá a identidade, que garante a identidade dessas igrejas. E cada uma delas, amado, tem uma direção em particular. Cada uma delas, amado, tem uma correção em particular, mas cada uma delas recebe também uma promessa em particular. E sempre que a carta é terminada para as 7 igrejas, ele sempre diz: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à noiva. E é um tempo de nós como noivas, de nós como igreja, entendermos que é um tempo de nós nos alinharmos, porque o tempo do fim está muito próximo. Com certeza, meu Deus. Aleluia. Quando João diz aqui, depois destas coisas, ele está dizendo, depois que a igreja entendeu a revelação, depois que a igreja entendeu o recado, e a igreja respondeu ao convite do Espírito para quem tem ouvidos, ouça. Então agora, amado, a igreja começa a entrar nos dias finais, nos tempos finais, no dia, amado, do encerramento de todas as coisas. E eu gostaria de dizer para você nesta manhã, que o tempo do fim se aproxima numa velocidade muito intensa. Não dá mais tempo, querido, para você viver para você mesmo. E o convite aqui é que haja uma entrega. Aleluia, Senhor. O convite aqui é que quando a igreja entendeu as cartas, quando a igreja se alinhou ao que estava escrito nas cartas, e sempre termina, ao que vencer, ao vencedor, ao que vencer, ao vencedor. As 7 cartas terminam sempre dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, aleluia, Senhor, ou ao vencedor. E esse vencer aqui, amado, é vencer a mim mesmo, é compreender que eu estou vivendo um tempo particular e especial. Nós somos uma geração muito privilegiada. Você é uma geração muito privilegiada por estar vivendo esse tempo e por estar vivendo o agora. Nunca como antes a igreja tem compreendido que nós estamos prestes a sermos arrebatados. Aleluia, Senhor. A Bíblia fala, amado, de um arrebatamento que está para acontecer. E como eu disse, a igreja, na sequência dos acontecimentos, queridos, é um arrebatamento da igreja. É só você olhar para o mundo e ver o que está acontecendo no mundo. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, e diz assim, aqueles que não amaram a sua vida antes foram até a morte, mas não negaram o nome de Jesus. A gente meio que calcula um negócio, ai que coisa distante, ai que coisa absurda. Eu não sei quantos têm acompanhado os telejornais. Lá no Iraque, irmãos, tem um tanto de criancinhas, jovens, velhos, que eles estão, amado, acuados, eles estão cercados em uma montanha, e embaixo, aqueles que não aceitam Jesus, diz assim, olha, ninguém desce e ninguém sobe da montanha, eles estão passando sede, eles estão passando fome, alguns estão adoecendo e morrendo lá em cima da montanha, e eles estão dizendo, olha, é só negar
negar Jesus, nós temos água e temos pão aqui embaixo. Jovens estão morrendo, crianças estão morrendo, velhos estão morrendo. Um grupo extremista está lá embaixo dizendo assim: é só você dizer, nós não queremos Jesus. Tem tudo aqui embaixo, todo o suprimento para toda a sua casa e para toda a sua família. Mas você tem que negar Jesus. E às vezes nós achamos que isso está tão longe, que vai dar tempo de você ficar velhinho, né? E aí quando você estiver bem velhinho, de bengala, você diz: agora é o tempo, Senhor. O tempo é já. Aleluia, Senhor. O tempo é agora, querido. Não sei se você viu nas televisões, essa semana, pessoas sendo degoladas vivas. Porque você é do cristianismo. Você está entendendo isso, amém? Amém, Senhor. Semana passada, um jovem foi crucificado no norte da Índia por dizer amar Jesus. Ah, você ama mesmo? Então nós vamos dar a morte igualzinha dele. Crucificaram o jovem em praça pública. E botaram as crianças para passar e dizer assim: ó, isso aí acontece quem aceita Jesus. Isso é o que acontece com quem aceita Jesus. E você está brincando ainda, pensando que vai dar tempo de você comprar fazenda, criar os anelores lá, para ter uma vida arregalada, estender a sua rede e dizer assim: goza minha alma de todo bem. E o Senhor Jesus diz: louco! Se hoje eu pedir a tua alma, aonde aparecerá o teu espírito? Não dá mais tempo. Diga ao irmão que está do seu lado: nós não temos mais muito tempo. Você está entendendo isso, igreja? Aleluia, Senhor. Ai, Deus, eu vou dar só uma pecadinha. Jovens, você, conferência da juventude, a Bíblia diz assim: jovem, eu escrevo a vocês porque vocês são fortes. Amém, meu Deus. Suportem o jugo da tua mocidade, porque o dia está próximo. Aleluia. Suportem o jugo do pecado, suportem os desejos carnais, suportem a vossa natureza pecaminosa. Suporta isso, querido, porque os dias estão abreviados. Aleluia, meu Senhor. Ah, queridos, Israel, você tem acompanhado o que está acontecendo em Israel? A Bíblia fala claramente de um dia que vai haver uma batalha lá em Armagedon, a batalha do Armagedon. E às vezes nós achamos, amado, isso está tão longe. Às vezes nós pensamos assim: uau, olha, isso vai acontecer um dia, hein? Uau. Querido, eu creio que é para a nossa geração. João, amado, é antecipado no tempo. E Deus diz a ele: olha, depois dessas coisas, depois que a igreja compreendeu, depois que a igreja entendeu, depois que a igreja assumiu a sua identidade como igreja. E a minha lamentação nesses dias, amado, é que a igreja muitas vezes não tem assumido a sua identidade como igreja. Ontem à noite foi um culto maravilhoso, extenso, é verdade, mas maravilhoso. Aleluia, Senhor. E eu vi algumas pessoas agoniadas. E até alguns obreiros chegaram para mim e falaram assim: pastor, não está demorando muito, não? E eu disse para um deles: sabe o que é isso? Gente que não está acostumada a gastar tempo com Deus. Verdade, meu Deus. Verdade, meu Senhor. Fica agoniado, o horário, o relógio, ai meu sono, ai meu dia, ai cansaço. É gente que não está acostumada a gastar tempo com Deus. Com certeza, meu pastorino. Ai, o culto foi uma bênção, mas demorado. Aí quando você lê um texto como esse, e aí você começa a dizer assim: uau, que visão maravilhosa! Os 4 seres viventes do lado do trono, de dia e de noite, dizendo: Santo.
dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, meu grandioso Senhor. Sabe uma das coisas que eu achei interessante nesse texto, no verso 8? É que a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia não diz que eles não se cansavam. A Bíblia diz que eles não descansavam. Você entende isso, amém? Amém. A Bíblia nunca diz eles ficam e não se cansam. Não, eles não descansam. É diferente. E a igreja muitas vezes não se entrega, porque a igreja cansa. Verdade, meu Pai. E eu não estou dizendo que você não vai cansar. A questão é: você não tem o direito de descansar. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, não sei se ele vai gostar. Diga assim: você tem o direito de cansar, mas não tem de descansar. Quando a igreja entender esse princípio, então depois dessas coisas, olhei e estava uma porta aberta no céu. Às vezes nós queremos céus abertos. Abre os céus, Senhor. Aí nós cantamos uma musiquinha e diz assim: agora que rasga. Agora o céu se rasga, né? Abre as comportas dos céus e faz chover. Aí você diz: agora faz chover, mãe. Abre as... Ó Deus, já tem 3 minutos que eu estou cantando e não acontece nada. Depois dessas coisas, então abriu-se as portas dos céus. Aleluia, meu grandioso. A porta do céu vai se abrir sobre a nossa vida Aleluia, meu Santo Espírito. quando nós entendermos a revelação. Eu não tenho muito tempo para falar para você sobre as 7 cartas. Um dia inteiro não daria tempo. Então depois você observa na sua casa. Mas depois que a igreja entendeu o princípio de se viver para Deus, entendeu o princípio de se doar para Deus, então os céus se abriu. Tem gente querendo coisa nova da parte de Deus, mas não se gasta com Deus, não entende o princípio que você tem que se alinhar. As 7 cartas, amado, falam de tudo. Fala de arrogância, fala, amado, de tolerância do pecado, fala até de tolerância a Jezabel, fala também, amado, de pessoas que pensam que são ricos, mas são pobres, pessoas que estão se dedicando a ganhar dinheiro, mas são pobres, seguem nus. A Bíblia vai falando de tudo. É necessário que a igreja entenda, é necessário que a igreja compreenda, então o céu se abrirá sobre nós. Aleluia, Senhor. Isso fala, amado, de uma revelação profética. Céus abertos fala da porta da revelação. Aonde eu sou ministrado, aonde eu começo a compreender, amado, algo maior. Eu começo a compreender que eu faço parte de algo maior. Eu não nasci apenas para nascer, crescer e morrer. Eu faço parte de algo maior. Eu faço parte, amado, de algo eterno. Eu estou aqui de passagem nesta terra, mas há um mover e há um algo, há um projeto que Deus fez envolvendo a minha vida. E a Bíblia diz claramente, porque Ele nos chamou para nós sermos participantes, nada mais, nada menos do que da natureza divina. Aleluia, Senhor. Começa a tirar os olhos da terra, amado. Começa a tirar os olhos daquilo que é terreno. E comece, amado, a alinhar a sua vida como igreja. Aleluia, Senhor. Começa a alinhar a sua vida como igreja. Começa a dizer: Deus, eu quero viver somente para ti. E quando a igreja disser isso, então a porta da revelação começa a ser aberta. Os céus se abrem sobre nós. E aquele algo novo que eu tanto gostaria de experimentar começa a acontecer. Aleluia, Senhor. Sabe o que começa a acontecer agora? Quando a igreja entende, quando a igreja se alinha à visão que está no Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus disse assim, amado, no Evangelho de João, capítulo 16, no verso 8. Ele diz assim: eu vou para o Pai, porque senão o Consolador não vem. E quando Ele vier, Ele vai fazer uma obra tremenda na vida daquele que deixar. Aleluia, meu Ele Deus. vai convencer do pecado, do juízo e da justiça. Ele vai convencer o mundo a viver uma vida espiritual.
Então, o que eu estou dizendo para você, querido, é o tempo de nós sermos mais espirituais. Amém, meu lindo. Amém, Senhor. É o tempo, amado, de eu não simplesmente entender que Jesus morreu na cruz por mim, mas de eu entender que eu preciso morrer cada dia. Apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 10, cada dia eu morro um pouquinho, cada dia eu morro um pouquinho, cada dia, é como se você fosse se convertendo, a cada novo dia é uma nova conversão. Eu não sei quantos aqui já sentiram a vontade de aceitar Jesus de novo. Se você já sentiu esse desejo no seu coração, naquele dia você morreu um pouquinho. Naquele dia você deu continuidade ao que Deus está fazendo na sua vida. Eu não sei quantos aqui já sentiram vontade. Se fizesse o apelo hoje, eu aceitaria Jesus de novo. Amém, Senhor. É porque você está morrendo mais um pouquinho. Naquele dia, amado, mais um punhado da sua natureza humana morreu. Você entende isso, amém? É que mais um pedacinho daquilo que te dominava acabou de perder a força, morreu. Quando você começa a ouvir a palavra e aquilo começa a incendiar o seu coração e você começa a ir no banco dizer assim, eu tenho que mudar de vida, morreu mais um pedacinho. Você entende isso, amém? E o apóstolo Paulo diz assim, por toda a parte levando o morrer de Cristo no próprio corpo, para que a vida de Cristo se manifeste também no meu corpo. Você entende isso, amém? Fazendo morrer, levando por toda parte o morrer de Cristo no meu corpo, para que também a vida de Cristo se manifeste também no meu corpo. O que é isso? Obediência voluntária. Eu vou obedecer, não é porque a doutrina da igreja diz que eu tenho que obedecer. Eu não vou obedecer, não é porque o pastor disse, se você não obedecer, eu te ponho de disciplina, eu te ponho no gancho. Não é por causa disso. Eu vou obedecer porque eu estou em Aleluia, meu rei. porque eu estou alinhado com aquilo que o Espírito diz à igreja. Aí eu já não vou mais ficar morrendo de medo do pecado. Tem gente, amado, que vive morrendo de medo do pecado. Tem crente, amado, que quando vê uma mulher bonita já começa, misericórdia, misericórdia, só faço se benzer, né? Misericórdia, misericórdia, Deus! Oh, Pai! Quando você entende o que é isso, querido, a tua vida passa a ser uma obediência voluntária. Eu não vou pecar, não é porque não tem ninguém me vendo. Eu não vou pecar, não é porque se eu pecar eu perco o cargo lá na igreja. Não, eu não vou pecar, querido, porque eu quero estar alinhado. Porque eu quero ver os céus abertos sobre mim. Eu quero ver os céus abertos. Eu quero ter a revelação profética. Querido, se nessa manhã todos entenderem isso, Deus vai ter aqui um exército. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que o Espírito de Deus abrirá os teus ouvidos espirituais e Ele estará levantando nesse lugar um exército de adoradores, homens e mulheres comprometidos com Ele. Eu não peco porque tem alguém que vai me olhar. Não. Eu não peco porque, se você não pecar, se você pecar, você vai queimar no inferno. Daí você diz, com medo do inferno, então não peco. Mas eu não peco por fora, mas por dentro. Jesus disse assim, se o homem olhar para uma mulher e a cobiçar e alimentar essa cobiça, ele por dentro já pecou. Ele por dentro já adulterou. Porque o pecado, amado, não é apenas uma atitude, não é uma ação. O pecado é uma postura do meu espírito diante da tentação. Que você entenda isso nesta manhã. O meu pecado não é apenas o ato. O ato, amado, do pecado é o vômito do pecado. É eu vomitando, botando para fora só aquilo que está dentro do coração. Porque o pecado, na verdade, amado, é uma condição interna. Você entende isso, amém? Então, eu decido ter
Santidade por uma decisão pessoal. Por uma decisão pessoal. Então, cada dia eu morro um pouquinho. Amém, meu Senhor. Amém, meu Cristo maravilhoso. Quando é, pastor, que eu vou conseguir ter essa essência dentro de mim? Quando você gastar tempo com Ele. Aleluia. Quando você desejá-lo. Mas eu estou dizendo gastar tempo. Aleluia, Senhor. Você entende isso, amém? Amém, meu Senhor. Quando a tua carne, deixa eu te dar um toque nessa manhã. Quando a tua carne, amado, estiver dizendo assim, olha, ai, não aguento mais, não aguento mais. Eu vou te dizer uma coisa, a tua carne é manhosa. É verdade. Você pode mais do que você imagina. Amado, o teu limite não é quando a tua carne diz assim, tá bom. A tua carne entra em desespero porque ela sabe, está perdendo. Mas o limite, amado, é mais além. E você tem que aprender a romper limites. Depois destas coisas, eis que estava uma porta aberta no céu. Aleluia, meu grande eu sou, Senhor, meu lindo. Aleluia, meu Santo Espírito. Esse texto é muito rico e o nosso tempo não dá para explorarmos ele todo. Mas esse versículo primeiro é maravilhoso. Quando essa porta se abriu, sabe o que João ouviu? A primeira voz. Diga comigo, a primeira voz. A primeira voz. Aleluia, meu Senhor. A primeira voz aqui, amado, fala de Jesus. Aleluia, meu grande eu sou. A primeira voz, amado, é a voz do comando. Aleluia, meu lindo, sim, meu Cristo. Quando você está no exército ou nas forças armadas, na sua turma existe uma primeira voz. Onde aquele camarada dá um grito e todo mundo faz o que aquela primeira voz fala. As outras vozes são secundárias. Você entende isso, amém? Amém, Senhor. O que o resto fala é secundário. Então, quando a minha vida está alinhada, quando o céu se abre para mim, todas as outras vozes se tornam secundárias. Amém, meu Você entende isso, amém? Amém, meu A voz do pecado, a voz da tentação, a voz do diabo é secundária. Não comanda, não convence. Aleluia. Você está entendendo, amém? Porque há uma primeira voz comandando e me convencendo e me guiando em tudo. Há uma primeira voz. Você entende isso, amém? Há uma primeira voz no comando. Quando as pessoas resistem, é porque elas não estão ouvindo a primeira voz. Eu não vou fazer isso porque eu sou livre. Ninguém manda na minha vida. Você ainda não está ouvindo a primeira voz. Você está entendendo isso, amém? Eu não vou mudar o meu estilo de vida só porque alguém está dizendo que eu tenho que mudar. Quer um conselho? Não muda mesmo não. Viu? Se for só porque alguém está dizendo para você não mudar, não muda não. É verdade, meu Senhor. Mas, se a voz do Espírito, quem tem ouvido, ouça. Aleluia. Se eu estou ouvindo a primeira voz, a voz de comando falando, então eu voluntariamente. Aleluia. É por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, querido. Pensa você que é Deus quem vai decidir quem vai para o inferno ou não? Não é Deus quem vai decidir isso, é você que vai decidir. Verdade, meu Cristo. Você entende isso, amém? Amém, Senhor. Olha, se você não obedecer, Deus vai te mandar para o inferno. Não! Deus nunca mandou ninguém para o inferno, nem vai mandar. É verdade, meu grande eu sou. Quem vai para o inferno vai pelas próprias pernas, É verdade, meu Santo Espírito. pelas próprias escolhas. Porque se você ouvir a primeira voz falando, a voz da profecia, Aleluia, meu lindo Senhor. a voz da revelação, Amém, meu Senhor. quando você entende isso, querido, isso é um processo, tá? Tem gente que aceita Jesus e diz assim, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, aí ele se aposenta. Aí eles não acham que precisam de mais tratamento espiritual nenhum. Eles acham que eles não precisam avançar no reino, mas em nada. Eles só se sentam no banco e dizem, aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.
para não ir morar no inferno e ir morar no céu. Aqui é um processo, querido. Verdade, meu Senhor. Há um Com processo. certeza, meu Santo Espírito. Você aceitou Jesus? É o primeiro passo. Verdade, meu Senhor. Agora você precisa entender o coração de Deus. Aleluia, meu Senhor. Você entende isso, amém? Aleluia, Senhor. Você precisa entender o coração de Deus. E aí já não é o pastor. Aí já não é as regras normativas da igreja. Não. Aí agora já é o Espírito. Aleluia, Senhor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Aleluia, meu Senhor. Aleluia. Tem gente que diz assim: eu sou livre, por isso eu não obedeço ninguém. Querido, se você fosse livre, então você escolheria voluntariamente a Deus. Aleluia, meu Cristo. Amém, meu Senhor. Você entende isso, Amém, amém? meu Senhor. Que nesta manhã o Espírito de Deus faça uma revolução dentro do seu Aleluia, coração. Senhor. Sim, meu Cristo. A minha oração nessa manhã é que o Espírito de Deus faça uma revolução aí dentro do seu coração e você comece a dizer: ah, Senhor, eu agora começo a entender. Aleluia, Senhor. Eu agora começo a compreender o porquê das coisas. Eu agora começo a compreender por que eu fui chamado, por que eu fui escolhido. Não é simplesmente para eu não ir para o inferno. Verdade, meu Santo Espírito. É para eu viver uma revelação. Aleluia, Glória a Deus. É para eu viver, amado, como disse o pastor Jason Lee essa noite, um romance com ele. Aleluia, meu Senhor. Você entende isso, amém? Aleluia, meu Cristo, querido. Amém, Você meu precisa ser Senhor. apaixonado Aleluia, Senhor. Aleluia. por Jesus. Amém, meu Santo. Eu converso muito com a minha esposa e com meus filhos lá em casa. E eu digo para eles assim: olha, eu sou apaixonado por Jesus. Aleluia, meu Cristo. Eu digo para minha esposa, né? Eu digo assim: olha, eu te amo tanto, mas não dá para comparar não, olha só. Aleluia, meu Cristo lindo. Você entende isso, amém? Amém, meu Senhor. Eu digo para ela assim: porque o amor de Deus inunda as nossas vidas de tal maneira que nós escolhemos viver em novidade de vida. Aleluia, glorioso. Aleluia, meu Senhor. A nossa vida, amada, é uma aventura em Deus. E é tão gostoso, sabe por quê? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós, amados, não estamos preocupados com amanhã, é viver em novidade de vida. Verdade, meu Cristo. A gente é tão feliz assim, querido. Amém, meu Cristo. A gente é muito feliz assim, vivendo em novidade de vida. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, ô glória! Aleluia, meu Cristo lindo. Vivendo nos braços do Pai, Aleluia, em meu novidade Senhor. de vida. Amém, meu Senhor. Eu quero te convidar, amado, para esta essência. E eu quero te convidar para você mudar a sua mentalidade de igreja. Aleluia, Senhor. O convite do Espírito de Deus nessa manhã é para nós mudarmos a nossa mentalidade a respeito do que é igreja. Amém, meu Senhor. Se eu te perguntasse nessa manhã, o que é igreja para você? Igreja para você é um ministério de louvor e um pastor com a pregação espada, né? Chata e comprida. Se isso for igreja para você, você ainda não sabe o que é igreja. Verdade, meu Deus. Porque igreja, amado, é um lugar onde o céu se abre. Aleluia, Senhor. Igreja, amado, é um lugar onde a revelação do Espírito começa a me alinhar com Ele. Aleluia, Senhor. E eu vou deixando de ser carnal. Para você entender, amado, é como se você fosse... Não é exatamente isso. Vai pensar que eu estou pregando heresia, tá? Mas é como se você fosse deixando de ser mais humano, mais carnal. E se tornando mais espírito. Aleluia, Você entende isso, amém? Amém, meu Senhor. Apóstolo Paulo, amado, ele entra numa dimensão com Deus tão grande que ele diz assim: agora já não sou mais eu quem vivo, Aleluia, meu Cristo. Maravilhoso. Cristo que vive em mim. Amém, Senhor. Ele diz: e agora estou num aperto tremendo. Por quê? Eu quero morrer para me encontrar com Jesus logo, mas também não posso ir por causa de vocês, e eu tenho que transferir tudo que Deus colocou na minha vida. Estou num aperto. Aleluia, meu Você entende Cristo isso? maravilhoso. Amém, Senhor. Então a primeira voz falou comigo, disse João, e era como uma voz de trombeta. Aleluia, grande Senhor. O que seria ouvir uma voz de trombeta?
Uma voz, amado, estridente, uma voz de comando, uma voz maravilhosa que dizia o seguinte: sobe aqui. Aleluia, meu Senhor. Sobe aqui. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, amado, um nível diferente de comunhão com Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. E eu quero te convidar nessa manhã a abrir o seu coração para ir para um próximo nível com Deus. Aleluia, Senhor. Amém, meu grandioso Senhor. Amém, meu Pai. Mas se você, querido, for daqueles que ainda ficam, eu não acho que é assim, eu não concordo. O crente legalista, né? O crente legalista, se ele estivesse no Éden, quando Deus começou a criar as coisas, seria um problema. Porque ele ia dizer para Deus assim: zebra? Deus, para que zebra? Deus, colore. Por que preto e branco? Ok, Deus, mas coloca pelo menos mais uma lista. Seu crente legalista. Leão, Deus, para que uma juba desse tamanho para o pobrezinho do animal? E o elefante? Para que ser desse tamanho todo? Seu crente legalista. Você ri? Mas tem um monte de crente dentro da igreja dizendo isso ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar na vida dele. Não, ergue a mão bonitinho e diz assim: a minha vida é do Senhor, eu entreguei tudo para ti. Aí Deus diz assim: entra nos teus aposentos, gasta um tempo comigo. Não precisa orar tanto não. Aliás, a Bíblia até diz: não é pelo muito falar que sereis ouvidos. Entra dentro da igreja. Para que gritar tanto, gente? Para que falar tão alto, meu Deus? Será que não dá para se comportar um pouquinho mais? Aleluia, meu maravilhoso Senhor. Tu és santo, meu Senhor. Tu és glorioso, meu rei. Você entende isso, amém? Aleluia, meu Senhor. Tu és soberano, Pai. Quando eu estou entregue a Deus, querido, Tu és líder, meu Senhor. Tu és líder, meu Senhor. sou guiado pelo Espírito Adoro, meu Santo. Senhor. Te adoro, meu maravilhoso. Eu ouço uma voz como de trombeta e eu respondo. E quando eu respondo a essa voz, ele diz: sobe aqui. Aleluia, glorioso Pai. Vem mais perto. Santo, tu és santo. Deus. Sobe aqui. Aleluia, meu glorioso Papai. És precioso, meu Senhor. Essa voz, amada, é uma intimação, não é um convite, tá? Um convite é assim, ó: se você quiser, vem. Isso é um convite. Uma intimação é o seguinte: não tem escolha, sobe aqui. Aleluia, meu Senhor. É uma intimação para a igreja entrar numa dimensão profética. Aleluia, Senhor. Deus está nos intimando. Eu não sei se você tem prestado atenção em tudo que Deus tem ministrado a nós nesses dias, mas o Senhor está nos intimando. Eu não sei quanto a você, mas parece que o Espírito está nos encurralando. Vai ter que subir. Aleluia, Vai Senhor. ter que subir. Aleluia. Vai ter que entender. Vai ter que compreender. Vai ter que viver exclusivamente. Aleluia, Senhor. Aleluia, O Senhor. Espírito de Deus está nesses últimos dias exigindo exclusividade. Aleluia. Diga ao irmão que está do seu lado: palavra de ordem nesta manhã. Palavra de ordem nesta manhã. Exclusividade. Exclusividade. Aleluia, Senhor. Palavra de ordem nesta manhã. Exclusividade. Aleluia, poderoso Senhor. Sim, meu Deus. O mundo, amado, está tentando nos distrair com tudo. Com certeza, meu Deus. Com tudo que você imaginar. Para cada dia você ficar mais comprometido com coisas. Para cada dia você ficar mais enrolado. Para o teu dia ser menor. As pessoas têm dito assim: a impressão que dá parece que o dia diminuiu. Parece que a semana encolheu. Os anos parece que estão virando meses. Eu fui orar a Deus esses dias. Eu digo: Deus, será que realmente os dias estão menores e os anos estão mais curtos? Que negócio é esse? E não é. Sabe o que é? É que vocês têm se comprometido com tantas coisas que não tem sobrado tempo
nem para você, nem para Deus. E aí você tem a sensação de que o tempo está passando rápido. Não é o tempo que está passando rápido. É você que está entretido com as coisas. Você entende isso? Amém? Sobe para cá e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Aleluia, Senhor. Sabe o que eu vejo nesse texto uma coisa muito linda? Começa dizendo depois dessas coisas, e o versículo termina dizendo: te mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Uma revelação contínua. Eu venho de um lugar, venci uma etapa. Aquelas coisas aconteceram, eu me alinhei e entendi. Agora, estou completo. Não, eu vou te mostrar ainda o que vem depois destas. Amém. Você está entendendo, amém? Há muito mais em Deus do que você imagina, querido. Se você é batizado com o Espírito Santo e você pensa que você já chegou no ápice espiritual, que você é mais santo do que os outros, que você é mais crente do que os outros, que você é mais cheio do que os outros, isso, amados, tem mais. Aleluia, Senhor. Tem mais em Deus. Você pode, amado, mergulhar no rio de Deus, porque ele é profundo. Aleluia, Senhor. Amém, meu amado. Tem crente batizado com o Espírito Santo. Isso aqui não é uma crítica, mas um ensinamento. Tem gente que é batizado com o Espírito Santo e parece que furou o disco, né? Eu não sei quantos conhecem disco de vinil. Quando o disco dava uma arranhada, ele não saía daquele lugar. Ele ficava assim, até que alguém desse um tapa na agulha. Eu vou. Você entendeu? Tem crente que é batizado com o Espírito Santo assim. Aí diz assim, como eu estou cheio. Como eu estou cheio. O Espírito Santo quer dar uma chacoalhada em você. Aleluia, Senhor. O Espírito Santo quer chacoalhar você, querido, porque ainda existe mais revelação em Deus, e Deus está, amado, desejoso de derramar isso para a igreja. Existem coisas que ainda não foram reveladas, e se eu e você entendermos isso, o Espírito de Deus irá revelar a mim e a você coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Aleluia, Senhor. Coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Quando nós dizemos assim, o louvor liberta. Quantos sabem disso, o louvor liberta? Aleluia, Senhor. A Bíblia fala, o louvor liberta. Amém, meu maravilhoso Senhor. Ok. Então por que quando nós cantamos não acontece libertação? Aí pegou. Pastor, o louvor cura. Então por que quando você canta, a cura não acontece? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, pastor, aí você apelou. Direis a esse monte, monte, precipita-te no mar, e assim será. Jesus estava ensinando, amado, que eu posso ir num nível absurdamente maior do que aquele que eu já estou. Aleluia, meu Senhor. Você pensa que Jesus estava brincando quando ele disse isso? Jesus nunca brincou em serviço. Você pensa que aquilo foi uma metáfora? Tem crente que dá um jeitinho, né? Aquilo é uma metáfora, é o monte do problema. Jesus nunca disse que era o monte do problema. Jesus disse aquele monte, especificamente. Ai, pastor, mas o que? Não alcança? Pastor, mas Jesus não disse. Disse, literalmente. Aleluia, Senhor. A verdade é que nós ficamos tão apegados à nossa humanidade. E basta, amado, aparecer alguma coisa que a gente gosta. O irmão está dirigindo, falando em línguas, no Espírito. Passa uma Ferrari, dá uma juntada. Ele olha assim e diz, lá em casa. É verdade.
mais entregues. Você está me entendendo? Aleluia, Senhor. Sabe assim, olha, o culto começa às 10 horas da manhã. Ah, mas eu já estou desejoso. Lá em casa eu já orei. Lá em casa eu já clamei. Eu já vim com uma expectativa, porque eu estou indo encontrar com meu Deus. Aleluia, meu Senhor. O Espírito de Deus está naquele lugar. Aleluia, meu Senhor. Aleluia, grandioso Senhor. Aleluia, papai. O cara acorda perdendo hora, entra mal-humorado, brigando com o filho, com a esposa, com o papagaio. O papagaio não veio. Dá uma paz do Senhor, me churuca para o irmão que está lá na porta, emburrado. E vim adorar a Deus. E aí, às vezes, a gente precisa gastar um culto inteiro para você sentir alguma coisa para dizer, oh, glória. Você entende isso? Aleluia, meu Senhor. Tu és maravilhoso, meu Cristo lindo. Tu és soberano, meu Rei. Jesus disse assim, olha, Tu és a minha vida, meu Senhor. escuta o que eu estou te dizendo, igreja. Jesus disse assim, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia, Senhor. Estes sinais seguirão aos que crerem. Daí você diz assim, ai, como eu quero dom. Isso aqui não trata-se de dom, trata-se de fé. Amém, meu Senhor. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os Aleluia, enfermos, Senhor. imporão as mãos sobre eles e eles falarão em novas línguas. Aleluia, meu Você Cristo. entende isso, amém? Amém, meu Senhor. Amém, Senhor. Se você não está vivendo isso, Pedro, abre os seus ouvidos ao Espírito. Aleluia, Senhor. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você não passar dessa fase, então não vai ter o depois dessas coisas. Porque tem gente gastando a vida inteira ainda nas cartas. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Tomaras que fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. Tem gente que assim, não faz essa palavra, está aqui na Bíblia. Apocalipse 3,17. E não sabes que sois um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio, para que vejas. Para que vejas. Para que vejas. Dado maravilhoso, Senhor. Depois dessas coisas, olhei e vi. Para que vejas. Para que os teus olhos espirituais se abram. Aleluia, meu Deus. Aleluia, meu Cristo maravilhoso. Amado, você não faz parte apenas de uma denominação. Você faz parte de algo muito maior do que isso. Não é o pastor Maurício o modelo é Cristo. E quem trabalha é o Espírito Santo. Amado, isso aqui tem uma coisa tremenda acontecendo nesta manhã. O Espírito de Deus trabalhando. O Espírito de Deus trabalhando na minha vida e na tua. Amém, meu Senhor. Aleluia, Senhor. Verso 2 diz assim. Estou no verso 2 ainda, hein? São 11. Aleluia, Senhor. Ouvi 2 amém, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. E eles continuam, dizem assim, vai que ele empolga, não vou amém não. Santo, tu és santo, meu Deus. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Fui meu grande arrebatado em espírito. Não, maravilhoso tu és, Senhor. Aleluia, Senhor. Quando eu era criança, irmãos, isso era tão comum na igreja. Quando eu era criança, isso era tão comum na igreja. O que, pastor? Pessoas serem arrebatadas em espírito. Mas como é que eu vou ser arrebatado
eu vou comer daqui a pouco? Pensando na conta que eu tenho que pagar amanhã. A pessoa está sentada, ouvindo a palavra de Deus, está administrando a semana inteira. Vou mandar o fulano para tal lugar, tem que abastecer aquele carro lá, aquela vez, vai não sei para onde. Diga amém! Aí o irmão diz assim, amém! Era para ser amém? Você entende isso? Aleluia, meu Senhor. Arrebatado em espírito não é isso, tá? Com certeza não. Arrebatado em espírito, amado, é uma conexão com o céu. Aleluia, Senhor. Aleluia, maravilhoso. Arrebatado em espírito é uma conexão com o céu, onde todas as coisas perdem o valor, onde Deus está no comando de todas as coisas. Aleluia, Senhor. Aleluia, maravilhoso, Senhor. Eu vou viver em novidade de vida. Amém, querido. Amém, querido. Eu quero te convidar, a partir de hoje, a viver em novidade de vida. Aleluia. Em novidade de vida, o que vier, virá. Aleluia, maravilhoso. Ai, pastor, dá um medo. Ou entrega, ou não entrega. Porque se você entregar, querido, você vai ter uma conexão com o céu. Teu espírito vai estar conectado com o Espírito de Deus. Aleluia, meu maravilhoso Senhor. Pai Santo, meu Salvador. Se teu espírito estiver conectado com o Espírito, amado, Deus está procurando isso. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus está procurando isso. Amém, meu Santo de Israel. Aleluia, meu precioso Senhor. Aleluia. Tem gente que pensa que Deus, assim, Ele está preocupado com o que você vai comer amanhã, com o que você vai vestir. Jesus até aconselhou, você não precisa estar preocupado com isso não. Você precisa estar preocupado, amados, em estar conectado com Ele. Aleluia, maravilhoso Pai. Sim, meu querido. Mas se você não estiver com a vida inteira derramada, doada, você não vai conseguir. Verdade, meu Senhor. Você entende isso? A gente lê aquela passagem do jovem rico que queria seguir Jesus e a gente ri dele, né? A gente critica ele. Chega um jovem perto de Jesus assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para te seguir? Eu quero me tornar um desses 12 aí. Abre uma oportunidadezinha aí para mim. Aí Jesus diz, não, primeiro você tem que ser aprovado. Ele diz, com certeza, eu guardo todos os mandamentos desde a minha mocidade. Eu sou um cara irrepreensível na lei. Jesus disse assim, ainda te falta uma coisa. Te falta ainda uma coisa. Ele diz, me diz que eu faço. Entregar tudo. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Cristo. E a Bíblia diz que ele olha para Jesus e fala assim, tudo o quê? E Jesus diz, tudo. Aleluia, meu Cristo lindo. E ele diz, como assim? Jesus disse assim, eu tenho que falar rasgado com ele, ele não compreende. Pega todos os teus bens e se desfaz dele. Aleluia, meu Cristo lindo. Doa tudo. A Bíblia diz que o camarada fechou a boca, não falou mais com Jesus. Se entristeceu, porque a Bíblia diz que ele era muito rico. E agora que ele havia conquistado tudo, ele ia ter que dar o tudo. Pois eu quero te dizer exatamente, para nós encerrarmos, eu não vou nos 11 versículos. Para nós encerrarmos, João tem a visão quando ele sobe para esse lugar, quando ele é arrebatado em espírito. João começa a ter a visão mais linda, que eu já orei tanto para Deus me dar a mesma visão, não me deu ainda não. A visão linda, seres ao redor do trono, Aleluia, meu 24 tronos com 24 Meu anciãos. Deus, é maravilhoso, Senhor. Aleluia, meu grande Senhor. Os 24 anciãos, amados representantes, são representantes remidos, que são glorificados e entronados. Aleluia, meu Senhor. Tem vestes brancas, são puros. Aleluia, meu Senhor.
terceira chama atenção. Eles possuem coroa. Aleluia, Senhor. Coroa, amado, fala de vitória. Amém, meu Deus. Coroa, amado, fala de alvo alcançado. Coroa fala de realização. Aleluia, Senhor. Coroa, amado, é uma conquista específica, guardada para um momento específico. Aleluia, Senhor. Quero que você entenda isso nessa manhã. Amém. Que tudo aquilo que Deus faz você conquistar é algo particular para um momento específico. E quando chegar esse momento específico, você não pode se apegar a isso. Você não pode se apegar à conquista. Ainda dentro das cartas, no capítulo 3, no verso 10, no verso 11, Jesus disse assim: olha, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Quando o Senhor Jesus, amado, permite que eu seja coroado, quando o Senhor Jesus permite que eu conquiste, é algo particular para um momento específico. Os 24 anciãos entendem isso. E na hora exata, no ápice do que está acontecendo na sala do trono, eles arrancam a coroa. Aleluia, meu Deus, Senhor. E eles lançam aos pés do Senhor e dizem: tua. Aleluia, Porque Senhor. tudo é teu. Eu vou me despir de mim mesmo. Porque tudo que o Senhor me fez conquistar é para você mesmo. Os 24 anciãos se prostravam diante do trono e diante do que estava sentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber a glória, honra e poder. Mas agora tem uma revelação, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Tudo é teu. Tudo é teu. A minha vida é tua. Os meus filhos são teus. A minha esposa é tua. O meu esposo é teu. A minha casa é tua. Os meus bens são teus. O meu tempo, eu não tenho tempo, porque todas as coisas são tuas. E eu não quero mais administrar isso. Então eu jogo aos teus pés. E aí eu tenho o ápice da revelação. Eu nasci para te adorar. Só para isso. Só para isso. Só para isso. Eu nasci, meu Deus, só para isso. Tudo perde o valor. Tudo perde o sentido quando eu estou contigo. Eu arranco a conquista, eu entrego a coroa, eu me rendo, eu me prostro, eu assumo meu lugar, eu assumo meu lugar. Meu
lugar no reino, amado. Eu compreendo que na sala do trono eu também tenho um lugar. Lugar de adorador. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Que estamos, Deus, diante do trono da graça. Entenda isso, entenda o que você está cantando. Aqui estamos, Deus, perante tua misericórdia. Posso ver relâmpagos e sentir trovões. Posso ouvir as vozes que procedem do teu trono. 24 anciãos se prostram. Você entende isso? Lançam suas coroas aos teus pés. Os seres viventes proclamam dia e noite, noite e dia, só uma palavra a dizer. Oh, diga isso. Só uma palavra a descrever. Só uma palavra a dizer. Só uma palavra a descrever. Santo, Deus o chamado do Espírito de Deus nessa manhã, corresponda a esse chamado. Diga: eu estou aqui, Espírito de Deus, eu nasci para te adorar. Eu quero, Senhor, compreender as coisas para ir além, Senhor, para que o Senhor me revele as coisas que serão depois destas. Vivendo em revelação, dia após dia, vivendo em revelação dia após dia. Eu quero viver assim, Senhor.
estilo de vida de santidade, de santidade, de santidade. Aleluia. O culto já está encerrando, mas eu queria só dizer que a conferência hoje acaba, mas não está acabando. É o começo de uma história nova em Deus. Deus opera.